próximo bloco, vamos relembrar a história de Lélia Gonzalez, que lutou por um mundo sem preconceitos. E venha se encantar com a Orquestra Filarmônica de Brasília em um projeto bem bacana. A mineira Lélia Gonzalez foi uma voz ativa nas discussões sobre raça e gênero aqui no Brasil. Antes dos 40 anos, já era uma intelectual reconhecida e se tornou uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado. Em homenagem aos 90 anos do nascimento dela e 30 do seu falecimento, o Projeto Memória resgatou em uma mostra aqui em Brasília boa parte da história dessa grande mulher. Confira. Apesar de ser formado em História, eu tinha, na escola, falavam que do negro, eu sentia vergonha. Eu não queria ser negro porque era a pior coisa que existe no mundo. Era o ladrão, não queria trabalhar, bêbado, fujão. Então isso me incomodava muito, porque estavam falando dos meus antepassados. E quando eu chegava em casa, eu tinha a sorte de ter uma Lélia, uma mãe Lélia, que ela falou, não é nada disso, isso é mentira, não explicava. Então, assim, é muito sofrido para a gente passar por esses processos, que até hoje ainda continuam existindo, né? Então, o que é legal é que ela me preparou para encarar esse mundo. Desde a minha adolescência, ela me levava para as reuniões, antes da formação do Movimento Negro, no Rio, tinha um Teatro Opinião, onde uma vez por mês tinha a reunião dos intelectuais, da turma de esquerda e também algumas lideranças negras. Ela sempre me levava para eu começar a me ambientar, né, com essa sociedade racista que a gente vive até hoje, né, e de certa forma me preparar para enfrentar isso. E outra coisa que era muito interessante, foi muito interessante, que as reuniões do MNU, antes da formação dele, antes da oficialização do MNU, ocorriam lá em casa. O movimento de mulheres negras também ocorria lá em casa, então eu conheci a mulherada toda, conheci o pessoal do MNU. E aí eu comecei, a partir disso, entender a luta dela, o porquê dela estar fazendo isso, que ela inclusive abriu mão da vida pessoal dela para entrar nessa luta, que é a coisa que mais me orgulha. Após a morte dela, né, quando ela foi para o Urum, começaram a acontecer coisas, isso culmina com esse projeto Memória, que eu tomei a dimensão de quem era minha mãe. Né? Porque assim, ela não era mais minha mãe, era Lélia Gonzalez. Tudo que ela falava, todas as teses dela, tudo que ela levantou foi pela ciência. Ela percorreu a história, a geografia, a filosofia, antropologia, comunicação, psicanálise, sociologia, candomblé. Então ela tinha essa coisa de estudar para poder entender, né? Porque o grande lance, acho que foi a grande coisa que ela tentou, o porquê do racismo. A gente tem as teorias contextualizadas, mas ela queria ter uma experiência, um saber melhor por que isso acontece no mundo. Ela teve uma sacação de perceber que a importância da luta das mulheres, principalmente das mulheres negras, na história do Brasil. Se você fizer uma análise mais profunda, muitas conquistas foram graças às mulheres. Que não é apagada isso da história, a gente não é valorizado, a gente não é tratado como protagonistas também da história do Brasil. E isso para ela, você imagina naquela época, que assim, uma mulher sozinha com filho, entendeu? E ela causava um grande impacto pela eloquência do que ela falava para todos os públicos.
Então, isso é muito legal e foi de uma força guerreira que, assim, faz. Então, hoje a gente vê algumas conquistas graças a ela, não só ela, tem outras mulheres negras que ainda não são reconhecidas. Quer dizer, você vê, minha mãe morreu há 30 anos. Tem pouco tempo que ela foi considerada intelectual. Para mim, é mais importante ainda isso atingir os jovens, entendeu? A gente percebe hoje que estão com sede, o acesso à universidade, o sistema de cotas foi muito importante para isso, o acesso à universidade, a busca de conhecimento e, ao mesmo tempo, trabalhar autores iguais a eles, né? Pessoas negras, pessoas que têm toda uma teoria baseada na ciência, eu sempre gosto de frisar isso. E aí culminou também que nós fundamos, eu, minha filha, meu filho, minha prima irmã, fundamos o Instituto Memorial Lélia Gonzalez, que é uma forma de continuar o legado dela. Para nós é uma luta muito grande, né? Você conseguir chegar no mesmo pé de igualdade com uma pessoa branca na sociedade brasileira. Espero que o documentário também seja uma forma, pela história de Lélia, ela dê condições de vocês se empenharem, lutarem por uma sociedade justa e igualitária, sem racismo e sem sexismo.